Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes, nós estamos na nossa 12ª aula aqui tratando sobre os acusativos duplos. Dentro deste assunto, que é que tem uma certa complexidade, já que se trata de uma função sintática, como eu até falei já algumas vezes, né, relacionada ao predicativo do objeto no português. Mas, além disso, também porque quando nós temos acusativos duplos, é quando nós temos algo que não é realmente esperado. Nós esperamos um outro caso para que apareça, no caso um objeto indireto, ou até mesmo um verbo emi ali, né, com relação aos outros acusativos duplos, mas aí o que nos aparece são dois acusativos. Então a gente precisa entender bem como funcionam esses dois acusativos, já que o que se esperaria normalmente seriam outros casos. E sendo assim, é importante que a gente identifique bem suas funções sintáticas dentro desse aspecto. Tendo falado sobre isso, nesta aula nós vamos continuar tratando então sobre os acusativos duplos, agora tratando sobre a identificação dos componentes. Como é que eu vou saber quem é o objeto e quem é o complemento? Esse é o ponto aqui que a gente precisa lembrar. Então, como a gente já tem tratado aqui, João 15:15, né? Então, o ket, não mais, lego, a ideia de chamar, né? Que está sendo tratado aqui. Então, não mais vos, ou chamo vocês, ou vos chamo servos. Então, a gente tem pensado assim, o lego, então, obviamente, é o verbo, rimas será o objeto, e aqui o doulos será o complemento. Então, a identificação dos componentes nessa construção, ela não é dada claramente assim, né, facilmente. Embora normalmente o objeto venha primeiro, né? Cerca de 25% dos exemplos, em cerca de 20% dos exemplos, há uma ordem reversa, né? Então, em 20% dos exemplos, nós temos o complemento vindo antes do objeto. Vamos pegar aqui um exemplo, né? Em Filipenses 3:17. Simi metai mu ginesthe adelphoi kai scopeite tus huto peripatuntas kathos errete tipon rimas. Aqui em Filipenses 3:17, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então, simimetai é imitadores. Ginesthe é sede, então, ou tornai-vos, literalmente. Então, tornai-vos ou sede imitadores. Mu, meus, ou de mim, literalmente. Adelphoi, irmãos. Kai e scopeite, lembra de escopo, né, de olhar, então observai, tus, rupo, então, na verdade, tus rupo peripatuntas, será essa expressão toda aqui, os que andam segundo, o 14 aqui, segundo, como, enfim, tipon, é o tipo ou o modelo, errete, que tendes, remas, em nós. Então, nós temos aqui o que seria então os dois acusativos aqui, né? Nós temos aqui o errete, que é o verbo, tipon, o acusativo, e remas, acusativo. Perceba aqui que nós temos o remas como objeto e o tipon como complemento, mas o complemento neste caso aqui vem antes. Tipon é complemento, aqui o complemento vem depois. Neste caso o complemento vem antes e depois o objeto remas, certo? Então literalmente o que nós temos aqui é vós errete, então vós tendes, tipon como exemplo, remas, a nós. Se a gente seguir exatamente a
a sequência como nós temos aqui, porque segundo o modelo que tem nós, também faz sentido, né? Andais, mas aqui nós temos o tendes, o segundo modelo em nós, não está na ordem como a gente está vendo aqui, então para que fique mais claro para a gente, vós tendes, como exemplo, tipon, a nós remás. Então, verbo, complemento e objeto. A ordem não é como aquela que normalmente aparece aí para a gente. Muito bem. Então, como é que a gente determina, né? Já que a ordem não é tão facilmente dada assim, a identificação deles não está tão claramente ali, é fácil, contudo, determinar qual é qual, ou seja, qual é objeto e quem é complemento, porque a construção objeto-complemento é semanticamente equivalente à construção nominativa de sujeito-predicado. Então, lembra que, na verdade, sujeito predicativo, certo? O que é isso, né? Isso porque tal construção tem uma oração nominativa de sujeito predicado embutida. Sendo assim, os princípios usados para saber qual é o sujeito e qual é o predicado podem ser igualmente nesses casos. Na verdade, não é predicado aqui, né? É predicativo. A ideia aqui de predicativo quando a gente tem lá o nominativo. E quando a gente tinha o nominativo, a gente tinha sujeito e predicativo do sujeito. Nesse sentido, a gente tinha que saber quem era sujeito e quem era predicativo do sujeito, já que ambos eram nominativos. Então, como a gente saber isso também na construção de objeto complemento? Quais seriam essas regras para a gente poder identificar aí quem é sujeito e quem é predicativo do sujeito? A questão, as regras são semelhantes àquelas lá de sujeito predicativo do sujeito. Então, se um dos dois for um pronome, este será o objeto. Aqui nessa regra aqui de João 15:15, a gente já percebe, rimás é pronome, então ele fica sendo o objeto, porque ele é um pronome. Mas se um dos dois for um nome próprio, este também será um objeto. Então a regra é pronome, nome próprio, e uma outra possibilidade é se um dos dois for articular. Ou seja, se ele tiver um artigo, então esse que tem o artigo, ele será o objeto. E o que não for, obviamente, será o complemento. Muito bem. Então, tendo explicado isso já inicialmente, lembre-se da questão lá do nominativo. Quando estudamos nominativo, o nominativo podia ser sujeito ou predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. E a forma de saber quem era sujeito e quem era predicativo do sujeito era assim: se um dos dois fosse pronome, ele seria sujeito. Se um dos dois fosse nome próprio, também seria sujeito. E se um dos dois fosse articular, então esse seria o sujeito. O que não fosse, seria o predicativo do sujeito. Estas regras, na verdade, elas se aplicam aqui também com relação ao acusativo duplo de objeto e complemento. Então, tendo tocado nesses pontos, em geral, agora vamos para a semântica dos componentes. Antes a gente está falando ali sobre essa identificação, né? Continuando falando sobre isso, em geral, a semântica e não a identificação dos componentes é guiada pela ordem das palavras. Então lembre-se que é a semântica aqui, ou seja, o significado. Em geral, esse significado ele é guiado ali pela ordem das palavras, a forma como as palavras aparecem na frase. Nem sempre é assim no grego, né? A gente sabe que muitas vezes a ordem ela não é tão significante assim, mas em alguns pontos, sim, a ordem das palavras ainda faz uma certa diferença. Então, em um contínuo aqui, contínuo do definido para o qualitativo para o indefinido, o objeto normalmente cairá no campo de definido, enquanto o complemento tenderá para o campo do qualitativo indefinido.
Então vamos explicar aqui essa questão, né? A gente é como se nós tivéssemos um contínuo, certo? A gente vai deixar isso mais claro no próximo slide, mas eu já quero adiantar aqui um pouco. Então nós temos um contínuo aqui. Esse contínuo vai do qualitativo, certo? Aliás, melhor dizendo, do definido, daquilo que é definido, para o qualitativo, para o indefinido. Então, nesse contínuo aí, o objeto, ele normalmente cairá no campo do definido. Normalmente o objeto será aquilo que é definido. Enquanto o complemento ele tenderá para o campo do qualitativo e do indefinido. Normalmente o complemento vai ficar por aqui, certo? Deixando isso mais claro para a gente, se for um pouco confuso aí para você, deixe-me explicar melhor da seguinte forma. Então, deixando mais claro aí o que a gente falou no slide anterior. Nós temos uma ordem chamada aqui objeto complemento, que o objeto aparece antes do complemento na frase. Como nós temos aqui, Dunai ten psichen autu litron, ou seja, dar a sua vida em resgate, ou dar a sua vida como um resgate. Aqui, ten psichen é o objeto, e litron será, então, o complemento. Como você percebe aí, eu marquei bem aqui com essas cores, né? Objeto e complemento. Nesse contínuo aqui, ele vai do definido para o qualitativo para o indefinido. Nesse sentido, na ordem objeto-complemento, na ordem que normalmente se espera em 80% dos casos, então, o objeto ele vai sempre tender para a ideia ali do definido, certo? Então, nós temos aqui o objeto como mais definido, ele vem até com um artigo aqui. Então, dar a vida dele, né? Dar a sua vida, isso é uma categoria definida, não é indefinida. É definida, é a vida dele. Fica muito clara essa questão aí de ser algo definido. Mas, aquilo que não é definido vai para o qualitativo somente, ou até mesmo para o indefinido. No caso aqui do complemento, ele será então dar a sua vida como um resgate, como nós temos aqui, ou em resgate. Essa característica de resgate não seria necessariamente definido, porque não seria o resgate, como se nós estivéssemos falando de um resgate específico ali. O ponto aqui de Marcos 10:45 é que ele deu a sua vida como um resgate, como uma forma de libertação, né? Enfim, alguém que pagou, né, e recebeu o resgate daqueles que estavam ali cativos. Então, esse resgate, ele não é tanto definido, ele vai mais para o campo do qualitativo e até mesmo do indefinido, no sentido de que não se está definindo esse resgate como um resgate especificamente, mas de uma forma mais geral. Jesus Cristo deu a sua vida como um resgate. Esse exemplo aí de resgate, essa figura de resgate é uma figura geral que traz uma figura para a gente do que Jesus Cristo fez, não necessariamente como se o autor tivesse em mente o resgate especificamente, né? A figura é um pouco mais geral para esse caso. É óbvio que o resgate de Cristo, ele foi um resgate específico, né? Não é que o autor está simplesmente generalizando o resgate do fato de Cristo ter dado a sua vida. É só para você que você entenda que quando ele está falando resgate, ele está trazendo para a gente essa figura geral de resgate. É esse o ponto aqui, e não uma figura definida. Então, tendo falado sobre isso, o complemento aqui, dentro desse contínuo de qualitativo indefinido, o complemento então ficaria mais ou menos aqui, né? Entre os dois. Não é tanto indefinido, mas também não é tanto qualitativo, né? Definitivamente não é definido, mas ele fica entre esses dois aí.
para que você tenha clara essa ideia na sua mente. Um outro exemplo aqui que nós temos também, ainda seguindo essa ordem de objeto complemento, é este elegon, auton, einai, theon. Quando nós temos diziam ser ele um Deus. Então diziam ser ele um Deus, ali falando sobre Paulo, se não me engano, né? Então, se diziam ser ele um Deus, o que nós temos aqui é novamente esse contínuo do definido para o qualitativo para o indefinido. Ele continua, que é o objeto, continua sendo o nosso objeto definido. A definição dele está clara aqui, não é qualquer um, diziam ser ele. E o einai aqui, o verbo, né? Diziam ser ele, diziam o que dele, né? Que ele era um Deus. Então nós temos aqui theon, certo? Esse theon, ele está ali também mais para o caminho do indefinido, entre qualitativo, ou seja, como se ele tivesse qualidades de um Deus, como se ele fosse uma espécie de Deus. Está ali entre qualitativo e indefinido. Então a ordem como objeto complemento, o objeto fica sendo mais definido e o qualitativo complemento acaba sendo mais qualitativo e indefinido. Como você pode perceber aqui, Deus sua vida como um resgate, diziam ser ele um Deus, então mais geral, não é que diziam ser ele o Deus verdadeiro, o Deus específico, não, diziam ter ele qualidades divinas, podia ser qualquer Deus lá que eles crescem, né? Mas não se está falando de um Deus especificamente, esse é o ponto. Se estivessem falando, diziam ser ele o Deus de Israel, por exemplo, isso seria definido, mas não é definido. Diziam ser ele um Deus, com características divinas que poderiam ser atribuídas a qualquer um dos deuses em que eles criam. Então isso faz com que o nosso complemento aqui ele seja indefinido e não definido, certo? Espero que você esteja compreendendo esse ponto aí que a gente está aqui salientando. Lembre-se sempre desse contínuo, né? Não é que uma coisa é completamente, absolutamente definida, outra completamente qualitativa. Nós temos um contínuo, tanto que eu coloquei aqui umas linhas, né, pontilhadas para que você entenda que nós temos um contínuo aqui onde a gente pode mais ou menos andar, mas não é tão absolutamente ali como se fossem categorias absolutas fechadas em que nós temos definido, qualitativo, indefinido. Não, eles são um contínuo, mas a gente sim consegue identificar muita coisa dentro desse contínuo também, não é completamente abstraído nesse ponto. Nós estamos falando da ordem objeto-complemento, ou seja, nós estamos falando quando a frase, né, quando a oração, ela nos é dada como um objeto complemento. Nesta ordem, nós temos aqui o verbo, elegon e dois acusativos, auton, theon, sendo que o auton é o objeto e theon será então o complemento. Mas, às vezes, nós temos uma diferença nessa ordem, né? Quando a ordem dos elementos ela é revertida, o complemento... Então, que ordem é essa? Que ordem? A ordem do que? A ordem dos elementos. Quando nós temos o complemento, nós estamos tratando como objeto complemento. Mas às vezes o complemento ele vem antes do objeto. E o que a gente faz quando isso acontece, né? Neste caso, o complemento ele tende em direção ao campo do definido qualitativo. Ou seja, quando ele era objeto complemento, a ordem era essa, o objeto ficava sempre sendo como o definido e o complemento ficava entre qualitativo e indefinido dentro lá do nosso contínuo. Quando a ordem é revertida, quando o complemento vem antes do objeto, então o objeto permanece sendo definido e o complemento ele já vai para o outro lado do contínuo. Ele já passa a ser mais em direção ao definido qualitativo. Então, sem dúvida, isso se deve à proeminência de sua localização na oração. Quanto mais no início da oração, mais específico ele se torna. Então, a ordem das palavras, neste caso,
ela faz diferença. O fato de o complemento estar vindo mais para o início da frase e não lá para o fim, depois do objeto, significa que ele recebe uma proeminência nesta frase, uma proeminência dentro desta oração, dentro desta sequência. E essa proeminência gera nele um ponto sendo mais específico. Sendo então mais específico, ele se torna mais definido. Essa é a questão. Então, tornando isso menos abstrato e mais específico para a gente, mais claro, vamos para o exemplo aqui. Nós temos a ordem e agora a ordem mudou. A ordem é complemento objeto, certo? E nesse sentido nós temos aqui rete, o verbo, então vós tendes, typon, que é vós tendes, typon, deixa-me colocar aqui numa ordem melhor. Rete, vós tendes, e typon, como exemplo, rimas a nós. Vós tendes como exemplo a nós, como a gente tem aqui na tradução. Perceba que rete é o verbo, rimas é o objeto. Por que ele é o objeto? Por que não é typon que é o objeto? Lembre-se que se é pronome, lembra das regras, né? Se é nome próprio e se é articular, nessas três opções nós temos então o objeto. Neste caso, ele é pronome, então ele é o objeto. Nós já identificamos aqui ele como objeto. Typon será então o complemento. Mas a ordem mudou. O typon vem antes do objeto. O que acontece, segundo a explicação de Daniel Wallace? O objeto permanece no campo aqui do definido, né? Do ponto, porque ele vai ser sempre o que é definido. Mas o complemento ele sai aqui do campo do indefinido qualitativo e ele vai mais para a ideia do definido qualitativo. Ele se torna um pouco mais definido. Por quê? Porque ele vem antes do objeto. Quanto mais para frente, ou seja, quanto mais no início da frase, mais proeminência ele tem, mais definição ele terá também. Sendo assim, o vós tendes como exemplo a nós, esse exemplo aqui, ele vai ser algo assim mais definido, certo? Não seria qualquer tipo de exemplo, né? É como um exemplo específico ali na sua espiritualidade, imagino, na sua santidade, que vocês tenham a nós, que vocês tenham como exemplo a nós, como o exemplo que vocês têm que seguir. Isto se torna mais definido. É um exemplo específico, não é qualquer tipo de exemplo, não é qualquer tipo de imitação que vocês vão ter que ter. Até porque ele fala de imitação, né? Sei de meus imitadores. Então esse exemplo, ele parece ser mais definido, mais qualitativo, menos indefinido, como você percebe aí. Então essa é a ordem e essa é a explicação que Daniel Wallace nos dá, especificamente se tratando ali da ordem das palavras, como elas aparecem e a relevância disso, então, para a sua tradução, para a sua semântica. Então é isto, espero que você tenha gostado da aula, que você tenha entendido aí esses pontos. Se você não entendeu, retorne um pouco aí. Eu sei que às vezes se torna uma explicação mais gramatical, às vezes um pouco mais teórica, embora nós sempre busquemos aqui colocar a prática também, o texto bíblico na forma como ele aparece, mas às vezes eu sei que pode dar ali uma sensação de que você não está entendendo, porque é muito teórico. Então você vai sempre para a prática, né? Vai sempre para os exemplos, abre os olhos para quando aparecem esses dois acusativos, especialmente quando se trata de objeto complemento, e então você analisa a ordem em que eles vão aparecer para que você faça uma melhor tradução, uma melhor interpretação também do texto que você está fazendo. Então é isto, espero que você tenha gostado desta aula, que Deus nos abençoe e nos dê graça para as próximas que virão. Até mais.